Eu sou muito grata a Deus por essa comunidade que tem nos abençoado, que tem abençoado tanto celebrando ao redor do nosso Brasil. E o querido Vili é um homem que tem estado conosco desde muito tempo. Vem aqui, Vili, querido. Começou com um celebrante muito querido, que falou: Roseni, você conhece o Vili? E eu não o conhecia. Ele falou: eu sou abençoado pela vida do Vili, pelas palestras do Vili. Aí eu comecei a ouvir Deus falando através desse querido. Um homem celebrante, um homem que ama Deus, que ama a família, que Deus tem usado em todos os nossos últimos congressos. Bem-vindo. Graça e paz de Jesus sobre a tua vida hoje à noite. Que bom estar aqui. Aliás, deixa eu me apresentar do jeito correto, né? Eu sou o Vili. Eu sou um filho amado do Senhor. E estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, Roseni, por mais uma vez me dar o privilégio de servir aqui com vocês. Todos os anos eu sempre vim, ou sozinho eu vim com alguém não muito relevante, mas hoje eu vim com a mais linda companhia da minha vida. A Carol, minha esposa, está aqui comigo. Porque quando você começa a falar muitas vezes no mesmo lugar, você fica muito em casa. E eu não posso me sentir em casa, que eu falo o que me dá na telha. Então ela veio para dizer assim, só para dizer, lembra que não é tua igreja, lá é outra igreja, segura a onda. Mas uma coisa boa de falar o que dá na telha na igreja de outras pessoas, sabe o que é? É que eu vou embora. E aí o Kenner resolve. Então, e muito feliz de conhecer você pessoalmente hoje, Kenner. Que alegria, viu? Te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a minha responsabilidade hoje, então, de repartir com você a palavra de Deus, de repartir ideias, e não o faço na cadeira de quem sabe, eu faço na cadeira de quem também está tentando. Porque quando a gente se lança no desafio de seguir a Jesus, ninguém tem que ter a coragem de dizer, não, eu já entendi tudo. Não, porque nós estamos seguindo a mais incrível de todas as pessoas. E só de tentar já vale a pena. Só de tentar ficar parecido com Jesus já faz de nós pessoas melhores, homens e mulheres melhores. Então vim aqui hoje repartir com você, para que vocês saiam desse encontro, desse congresso, um pouco mais perto do Senhor, mais fortalecidos por Ele, para enfrentar tudo aquilo que a vida colocar diante de vocês. Nós caminhamos para o final de mais um ano, e isso nos leva, ou deveria levar, a uma reflexão da nossa vida, que é como que nós estamos vivendo. Não sei você, mas períodos assim mexem comigo nessa dimensão. O que nós estamos fazendo com os nossos dias? Porque, inclusive, essa é a melhor maneira de você responder a pergunta qual é o sentido da vida, que talvez seja a grande pergunta do ser humano. Qual é o sentido da vida? E a resposta está, sabe aonde? Dentro de você. Pegue os últimos 11 meses, pensando que estamos no mês 11 de 2025, e pense o seguinte, o que você fez esse ano? Então, esse é o sentido da tua vida. Aí você vai dizer, deu ruim. Então, o barato da vida é que a gente pode mudar o sentido. Foi o Nietzsche que disse que a grande questão não é qual o sentido da vida. A grande questão é quantos sentidos você vai dar para a sua. Ou seja, você pode vir ao congresso do CR na IBAB e chegar à conclusão, com tudo que você está ouvindo, de que o sentido da vida, os rumos da sua vida não estão do jeito que talvez deveriam estar. A boa notícia é que nós sempre podemos recomeçar. A gente pode tentar de novo, porque nós seguimos o Deus dos recomeços. Ou seja, o nosso sentido não precisa ser definido através de um erro, porque no reino de Deus, quando alguma coisa dá errado, Jesus vem, coloca uma vírgula e diz, pode continuar, porque não tem ponto final, não tem bola perdida, não tem vida deixada para trás. Então nós usamos períodos assim, para pensar como que a gente está vivendo. Agora, às vezes a gente não quer pensar exatamente porque a conclusão não é muito boa. Porque nós chegaremos à conclusão de que nós precisamos de mudança. Nós precisamos mudar os rumos, as metas e os propósitos. Há uma dificuldade nossa em pensar
no hoje. A gente quer sempre pensar no amanhã ou no ontem. Sabe por quê? Porque são duas dimensões do tempo que a gente não tem mais acesso. O passado já foi, o teu passado é uma caixa lacrada, não tem como você mexer nele, mas a gente idolatra o passado, mesmo que por culpa, dizendo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse entrado naquela faculdade, não naquela, se eu não tivesse tomado essa decisão, e a gente gasta o nosso tempo mexendo em coisas que não são possíveis de serem mexidas. Ou a gente gasta o nosso tempo com o futuro. E o que é o futuro, senão um grande escravo do teu presente? Tem gente que quando escuta, olha, aquilo que você plantar, certamente você semeará. Tem gente que ouve esse versículo, chega até a dar um arrepio, fala, pelo amor de Deus, não fala isso. É maravilhoso isso. Olha, aquilo que você plantar, certamente você colherá. Sabe o que é bom? Que você não precisa ter medo desse versículo, você só precisa parar e pensar quais sementes que você está espalhando hoje, porque você vai lidar com elas amanhã. O que é o teu futuro? Em muito, ele é aquilo que você está fazendo com o teu hoje. Por isso é tão pertinente, tão importante, tão sábio, o tema desse congresso ser exatamente nós pensarmos o hoje. Então a gente tem um recurso de defesa. A gente não pensa no hoje porque hoje dá para mudar. A gente se auto-boicota pensando no passado, que não tem jeito, e no futuro, que a gente não sabe o que é. Aí vem o CR e diz, vocês vão ficar pensando no hoje. Porque a vida não é ontem e a vida não é amanhã, a vida é agora. Hoje é o dia de pensar, hoje é o dia de pedir perdão, hoje é o dia de recomeçar, hoje é o dia de refazer. Então a gente cria um mecanismo fantasioso de pensar em coisas inacessíveis, talvez para não lidar com a dura realidade do dia de hoje, mas é a nossa realidade, não adianta a gente negar, a gente tem que enfrentar. E para isso hoje eu quero então repartir com você 2 textos da Bíblia, e o primeiro deles é o Salmo 90, eu viro e mexo e volto ao Salmo 90, talvez seja a minha maneira de lidar com a angústia do tempo, eu recorro à poesia de Moisés para tentar me ajudar a organizar o meu dia de hoje, e o Salmo 90, dos versículos 10 ao 12, diz assim, vivemos até 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado é só problema. Trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Palavra de esperança, para todo mundo? Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que o temem? Ensina-nos, Senhor, a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Acredito que nesse salmo nós somos desafiados em pelo menos algumas dimensões, 3 dimensões, no tempo, no caráter e na sabedoria. Os dias passam numa velocidade incrível, uma hora dessa a gente estava fazendo planos para 2025 e de repente 2025 já está com panetone no supermercado, luzinha de Natal e nós chegamos ao fim e muita coisa não dá nem mais para fazer. Mas, mesmo que seja no apagar das luzes, a gente não precisa acabar junto com o ano. A gente pode recomeçar mesmo no final do ano. Então o tempo está passando e é o clichê, ele está passando, quer você faça ou não, quer você vá ou não, o tempo está passando. E eu sei que esse papo de que o tempo está passando é ruim, gera um desconforto, mas é que eu sou uma pessoa que gosto de lidar com as coisas desconfortáveis. Eu acho importante a gente ficar de frente com algumas coisas que nos incomodam, sabe por quê? Felicidade não muda nada, o que muda é incômodo. Quando você está feliz, você não faz nenhum movimento de mudança, até porque seria uma insanidade, certo? Você está vivendo um momento de felicidade, você diz, que bom, como que eu mudo isso? Não, a felicidade ela faz o exercício contrário. Se eu estou feliz, eu penso o quê? Como é que eu faço para isso aqui ficar para sempre? Que é uma ilusão infantil nossa, porque nada é para sempre, nem a felicidade. E o que gera então mudança na nossa vida? Incômodos. Por isso que é tão importante você vir aqui e ficar de frente com você, ficar de frente com a tua história, para que esse espaço aqui seja como que um espelho, segurado pelo Senhor, para que você consiga olhar a tua vida para dentro, e você vai ficar de frente com alguns incômodos. Que bom! O incômodo, ele é o início do processo de toda a cura. Quem não se incomoda jamais será curado. É a genialidade do título do livro do Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pérola. O que gera pérola na ostra? O incômodo.
O esforço de se livrar daquele grão de areia é o que gera a pérola. Felicidade a gente desfruta, mas felicidade não produz. O que produz é as nossas insatisfações. Então nós precisamos sim ficar de frente com aquilo que nos incomoda. A gente precisa escutar o que nos incomoda. E não é ouvir, é escutar. Porque o grande problema dos nossos processos de cura, de transformação, de recuperação, é porque a gente não entende a diferença de ouvir e de escutar. Por exemplo, eu sei que vocês estão me ouvindo, porque o microfone é um poder que faz com que você me ouça, mas eu não sei se você está me escutando, porque ouvir você faz com os ouvidos, escuta você faz com a alma, escutar você faz com o coração. Você vai à igreja todo domingo e você vai ouvir algo, sim. Agora, se você vai escutar, isso é uma decisão da tua vida. E a gente precisa então parar de ouvir os nossos incômodos e a gente precisa escutar tudo aquilo que está de alguma maneira incomodando a nossa alma e o nosso coração. Então nós precisamos, de acordo com Moisés, no Salmo 90, nós precisamos aprender a aprender com as nossas histórias. Repito, por que a gente tem tanta dificuldade em avaliar a nossa vida e parar para pensar no nosso presente? Porque a gente fica de frente com as nossas péssimas decisões e a gente não quer lidar com elas. Ou a gente não fica de frente com as nossas decisões, a gente fica de frente com as nossas omissões. Mas omissão é, de alguma maneira, em alguma dimensão também, uma decisão. Nós olhamos para a nossa vida e nós percebemos quantos caminhos que nós entramos e nós não deveríamos ter entrado. Agora, isso não é a história da sua vida, essa é a história da sua vida, da pessoa que está do seu lado, atrás de você, do que vos fala, porque nós tomamos decisões erradas. E a gente precisa então ter uma outra dimensão de lidar com o nosso erro. No reino de Deus você não é julgado porque você caiu, você é convidado a levantar. Cair faz parte da vida. Porque se nós fôssemos julgados e condenados por todos os nossos tombos, a gente não teria amanhã, a vida se encerraria agora. E o reino de Deus é o reino dos recomeços. Então eu tenho que olhar para a minha história, enfrentar os meus incômodos, olhar para os meus erros e acreditar que eles não precisam definir a minha vida. Nós precisamos sim olhar para o nosso passado, não sob a perspectiva de mudá-lo, porque não tem como mudar. Mas nós precisamos visitar o nosso passado sob a perspectiva de entendê-lo. Por que você fez o que você fez? Por que você decidiu da maneira que você decidiu? Aí muitas pessoas vão dizer, mas Ilha, eu não quero entender o meu passado, eu quero esquecer o meu passado. Que é um dos esforços mais tolos que a gente tenta fazer. Esquecer algo que você fez. Como? Isso seria uma violência com você mesmo. Sabe por que é o problema de esquecer? Que você vai fazer de novo. Então não esqueça nada, nenhuma bobagem que você fez, esqueça. Faça as pazes com isso. E tente entender por que você fez. Porque se você esquecer, semana que vem você faz de novo. Não, nós precisamos levantar memoriais na nossa vida. O Rabino Heschel diz que nós precisamos na vida levantar, sabe o quê? Catedrais no tempo. E os nossos erros podem ser sim catedrais. Se você é da cidade do interior, você sabe que no interior tem a igreja, a matriz, que é o quê? Um ponto de referência. Onde é que fica a padaria do Zé? Fica atrás da igreja matriz, porque a igreja matriz é o quê? Uma referência de localização geográfica. Os seus erros, os seus pecados, as suas vaciladas, podem ser sim, através da graça de Jesus, uma catedral no tempo. Eu sei que eu fiz, me arrependo do que fiz e marcou a minha vida para eu não fazer novamente. Então não é sobre o signo da culpa, é sobre o signo da graça. Eu tenho um passado, existem histórias tristes no meu passado, mas eu não me defino, eu não permito que esse passado determine que tipo de pessoa que eu serei hoje. Por que a gente precisa visitar o passado? E aqui eu vou falar de uma maneira aberta, sabendo que eu posso estar mexendo com as feridas de algumas pessoas, mas eu tiro as sandálias dos pés para pisar no teu coração, porque eu sei que ferida é solo sagrado. Eu falo muito lá na Bethesda que em feridas abertas até carinho machuca. Então eu entro com muito cuidado para mexer na tua ferida.
Pode ser que alguém te feriu grandemente no teu passado. E ela é culpada. Só que é você que carrega essa ferida até hoje. E talvez junto com a ferida, outras histórias. E todas as histórias que nós vivemos, elas deixam em nós um residual. Tudo que a gente vive deixa um residual. Teve um casamento, e esse casamento acabou, e você viveu e foi embora, então, mas esse casamento não se apaga da tua vida, ele deixa um residual. Você trabalhou numa empresa e essa empresa deixa um residual. Você frequentou uma igreja que detonou teu coração, tem um residual religioso, que a gente às vezes tem que ficar tratando ele a vida inteira. Tudo fica um residual. E feridas emocionais têm o potencial de deixar em nós o residual da amargura. Por que eu preciso visitar o meu passado para entender o que essa ferida deixou? Aí eu descubro que eu tenho uma amargura. E amargura é aquele sentimento que você tem em relação a alguém, esse alguém nem sabe, ele está vivendo feliz e você está aí se detonando por causa desse alguém. Já viu Sabedoria das Ruas? Eu adoro Sabedoria das Ruas, que diz que a amargura é como você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Não funciona. O veneno quem está tomando é você, quem vai lidar com esse caos é você. E a gente não percebe que a amargura, entre outros sentimentos, eles têm o poder de roubar a nossa capacidade de decidir, e não sou eu mais quem decide. Quem é? A amargura. A pessoa amargurada não decide. A pessoa amargurada, ela obedece à sua própria amargura. E a amargura pode virar o quê? Um ressentimento. O que é um ressentimento? É você sentir de novo. A psicanalista Maria Ritaquel, ela diz o seguinte, que ressentimento não é um sentimento que não passa. O ressentimento é um sentimento que nós alimentamos. E a mágoa, a amargura, entre outras, são coisas que a gente não percebe e a gente vai alimentando, e de repente passam 1, 2, 3, 10 anos e você está ditando a sua vida a partir de alguém que te feriu lá atrás. E aí vem o Moisés e diz, a nossa vida é como um sopro, passa, são 70, havendo vigor 80 anos, mas o final mesmo é uma lápide, e aí vale a pena passar a vida com essa amargura? É assim que vale a pena viver o dia de hoje? Aliás, essa pessoa que te feriu merece esse status de definir como é que é o teu dia de hoje? Não sei se você já ouviu aquela ilustração de uma pessoa que encontrou o gênio da lâmpada e ficou todo feliz que encontrou o gênio da lâmpada, esfregou a lâmpada, saiu o gênio. Aí ele ficou muito feliz, falou, vou fazer logo aqui os meus 3 pedidos. Aí o gênio falou, não, eu sou um gênio diferente, é um pedido só. Aí, tá bom, aqui não tinha nenhum, um pedido já é muita coisa, né? Aí quando ele foi fazer o pedido, o gênio falou, não, tem mais uma regrinha. Qual? Tudo que você me pedir, o teu pior inimigo vai receber em dobro. Aí ele falou, mas é muito azar, nunca aparece o gênio, quando aparece vem cheio de regrinha. E aí ele pensou, e o gênio falou, pensa bem, você tem um pedido, e tudo que você pedir, o seu pior inimigo ganha em dobro. E ele pensou, e de repente ele teve a brilhante, entre aspas, ideia, e ele falou, já sei, me fure um olho. É uma maneira muito bem pedagógica de explicar o que a amargura faz com uma pessoa. O que eu quero? Não é o que eu quero, porque quem define não sou eu, é a amargura. Então eu não estou preocupado comigo. As oportunidades estão passando na minha frente, eu estou preocupado com aquela pessoa que me feriu e nem aqui está mais. Vale a pena? Vale a pena viver a sacralidade do dia de hoje, tomado por sentimentos danosos como esse, ou tantos outros que vocês estão tratando e trabalhando aqui nesse congresso? A gente precisa aprender com as nossas histórias. Alguém te feriu, eu lamento. E nem posso te dizer que isso não vai acontecer de novo, porque onde tem ser humano tem ferida. A grande questão é que a gente não precisa definir a nossa história a partir da ferida, a gente pode se definir a partir da cura. A gente só precisa lembrar que a cura, ela não é algo imediato, a cura é um processo. Eu não acredito em mudanças radicais, eu acredito em decisões radicais. Mudanças são processuais.
Mas se você está lidando há tanto tempo com algo que faz mal, como a amargura, você pode agora lidar com algo muito bom por muito tempo, chamado cura. Aí você fala, Vili, qual é a cura para a amargura? Perdão. Ah, mas perdoar é muito difícil porque eu não consigo esquecer. Quem foi que colocou na nossa cabeça que perdão e esquecimento são duas coisas que andam de mãos dadas? Perdoar não é esquecer. Esquecer é um problema de memória. Perdoar é você mudar o status de uma pessoa dentro de você. Perdoar é você mudar o status de uma história dentro de você. Perdoar é você liberar aquela pessoa para que ela vá viver, inclusive, para longe de você e está tudo bem. Mas eu não posso perdoar porque quem me ofendeu não merece o meu perdão. Talvez a pessoa não mereça, mas você merece. Então faça por você, porque para ser curado tem que ter autoestima. Ou seja, perdoe para você conseguir tocar a tua vida para frente. Mas você precisa olhar para a tua história, aprender com ela e seguir a partir dela. Nós precisamos aprender a aprender com as nossas angústias. E existem algumas palavras no mundo religioso, no nosso inclusive mundo cristão evangélico, que elas são mal trabalhadas, por exemplo, a angústia. A gente acha que a angústia é ruim. Não, a angústia é um presente. A angústia é algo maravilhoso, porque você só muda quando você está angustiado. Repito, a angústia é aquela dorzinha aqui dentro que vai chamar você para mexer com você mesmo. E o salmista está angustiado, ele está dizendo, a gente vive pouco tempo, tem uma angústia aqui em relação ao tempo. Ele está falando do passado, se você ler o Salmo todinho depois, se ele está falando do passado, ele está falando do presente, ele está falando do futuro, ele está com uma angústia. Inclusive ele tem uma angústia que é, sabe qual? Por que o mal prospera? Por que o maldoso se dá bem? E por que a vida passa tão rápido? Por que não dá tempo de eu fazer tudo que eu queria? E essas perguntas, elas são fundamentais. Inclusive porque muitas dessas respostas estão dentro de nós. Mas fala a verdade, tem dia que a gente está igual ao Salmo 90, não está não? Vocês não, só o pessoal que não veio, né? Senhor, a gente vive 70 anos, 80, mas o final de tudo, o final nem vale a pena, porque nós vamos tudo morrer mesmo. É um fim de vida, uma lápide no cemitério, uma vida sem sentido. Não, tem dia que a gente acorda e a gente está assim mesmo. Que bom. Que bom que tem dia que você acorda assim. Sabe qual é o problema da vida? O dia que você acordar sentindo sempre a mesma coisa. Aí você ligue todos os alertas emocionais que você tiver. Eu me lembro que na época da pandemia, foi talvez a época que eu mais atendi pessoas no meu consultório, online, obviamente. E aí a pessoa falava, boa noite, bom dia, Vili e tal. Eu, tá bom, o que te traz aqui hoje? A pessoa dizia, eu estou com tanta ansiedade. Eu falava, pois está ótimo, podemos encerrar agora a sessão. O mundo está com uma pandemia, você não pode sair de casa, na época não tinha vacina, e você está me dizendo que você está com ansiedade? Então o teu sistema emocional está ótimo, parabéns. Não tem como não ter ansiedade, não tem como não ter medo, não tem como. Não ter é que é o problema. Eu me preocupava com o pessoal que eu dizia, como é que você está? Não, de boa, de boa. Como de boa? Isso é desconexão da realidade, é a definição psíquica da loucura. Desconectado da realidade. Não, nós temos que entender que tem dias que a gente vai acordar, ninguém me segura. E tem dia que você vai acordar dizendo, ninguém que me tira da cama. E tudo bem. Desde que você esteja atento, o que eu tenho que fazer no dia que ninguém me segura e o que eu tenho que fazer no dia que ninguém me tira da cama. O que a gente não pode é passar a vida numa eterna reclamação das coisas óbvias. O que eu estou fazendo com o dia de hoje? Reclamando do dia de hoje. Então esse é o teu futuro, porque você vai reclamar do dia de amanhã, e de depois de amanhã, e de depois de amanhã. Se você quiser, a vida te dá razões para reclamar,
todo santo dia. Fala a verdade. Pessoal que mora em São Paulo. Pronto, pode começar. Quem quer começar? O trânsito. Você acorda de manhã feliz, fala, pô, hoje ninguém me segura. Aí você cai na marginal. Segura sim. Muita coisa te segura. Não, se você quiser, você passa a vida reclamando. Mas a vida é ambígua. Se você quiser, você também encontra muitas razões para levantar e dizer, como nós cantamos aqui, as misericórdias do Senhor se renovaram, e isso basta para o meu dia ser incrível. Isso é o suficiente para eu lutar, para que a minha vida valha a pena. Isso é o suficiente para eu entender que se o meu sentido até aqui não foi tão bom, ele pode ser ressignificado, porque eu começo um dia sabendo que eu tenho um Deus e Ele é por mim. Então a gente precisa, sim, olhar o nosso momento, e a gente precisa, num determinado momento, passar por uma palavrinha de igreja, por uma conversão. E o salmista passa por uma conversão. Ele está reclamando de tudo, de repente ele faz o quê? Opa, Senhor, é isso aí mesmo, a vida é dura, nem tudo sai como a gente planejou, mas eu te peço uma coisa, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Isso é uma conversão. É mudança de rota. É mudança da maneira como eu trato o presente, que é o dia de hoje. Conversão é mudar de argumento. Conversão é mudar as lógicas com as quais você está construindo a tua vida. Conversão é uma coragem que você tem de colocar os argumentos no chão e dizer, eu vou tentar agora outra coisa, até porque as que eu estou tentando até agora não deram certo. E quem é religioso tem muita dificuldade com isso, porque acha que os dogmas que você aprendeu há 30, 40 anos, eles são imexíveis. Não são. Você é livre para tentar outras coisas, porque a palavra é viva. Ah, mas a minha avó me ensinou assim, guarde o teu amor à tua avó, mas o que a tua avó creu não precisa definir a maneira como você crê. Porque tem algo novo do Espírito para você, então abra o teu coração para isso. Hoje o dia é novo e a tua vida também pode ser nova. Então a conversão é o quê? Senhor, ensina-me a viver o dia de hoje com o coração grato e sábio diante de Ti. Só lembre que conversão é o quê? Um processo. O padre Carlos Mesters foi uma vez dar uma aula de teologia lá na Bethesda e perguntaram para ele assim, padre, o que é conversão para o senhor? Ele falou, uma conversa longa que você tem com Jesus. É maravilhoso. Os gênios são assim, eles resolvem a parada em uma frase. Os que não são ficam aqui 30 minutos falando na orelha de vocês, entendeu? O que é a conversão? É uma conversa longa. A gente entra numa caminhada com Deus e a gente se converteu. Não, meu irmão, você está se convertendo. Você tem problema demais para achar que está tudo resolvido. Vili, você se converteu? Mano, eu sou complicado. Você acha mesmo que aquela vez lá naquele acampamento que eu me ajoelhei, aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me converti? Não, ali eu fiquei de frente com algumas verdades, com alguns princípios aí. E de lá para cá eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando. Porque é muito comum eu receber, vira e mexe em quem quer dar uma provocadinha, via internet, fala assim, você vive tudo mesmo que você prega? E eu falo um peremptório e feliz, não, porque a mensagem que eu prego é muito maior que eu, mas eu juro para você que eu estou tentando, porque a primeira pessoa que ouve a minha pregação sou eu acredito nisso, e eu estou tentando. Mas eu estou nesse processo de me converter para ficar mais parecido com Jesus. Tem dias que eu caminho bem, e aí tem dias que eu dou uns 3 passos para trás. E Jesus estende a mão na minha cara? Não, Ele estende a mão e diz, vamos lá tentar de novo, porque eu sou por você. Bom, eu pedi ajuda do salmista e agora eu encerro pedindo ajuda de Jesus. João 16, 33, todo mundo conhece.
Quem frequentou a classe Cordeirinhos de Cristo? Aliás, quem frequentou a classe Cordeirinhos de Cristo aqui? Pouca gente, hein? Onde vocês estavam? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão, contudo, tenham. Por quê? Bom, não foram no Cordeirinho de Cristo, mas estão sabendo bem. Jesus é sensacional porque Ele não ilude. Jesus prepara a gente para a vida. Ao contrário de muita teologia de pipoca que existe hoje aí, só para placebo, para aliviar um pouco a tua consciência e você ir embora feliz da igreja, Jesus não está preocupado com isso não. Ele está preocupado em preparar você para a vida. Então ele começa dizendo assim, eu disse isso para que vocês em mim tenham paz. Aí você diz, ah, que maravilha. Aí na frase seguinte ele, ó, vocês vão ter muita ziquezira na vida. Fala, pô, Jesus, assim? É. Vocês vão ter muitas aflições porque você está vivo. E Ele nos chama, então, para cuidar da vida a partir de uma consciência, de uma parceria. Ele nos chama a enfrentar as nossas lutas pessoais, os nossos vícios, as nossas compulsões, os nossos traumas. São aflições, faz parte da vida. Acontece. E exatamente porque acontece, então, eu quero deixar para vocês 3 posturas que a gente precisa tomar cuidado na vida, diante das lutas que a gente tem para enfrentar. A primeira delas é a negação da realidade. Quem aqui já fez terapia sabe que a negação da realidade é um recurso de defesa, certo? O que é a negação da realidade? Você recebe um diagnóstico, e qual é a tua primeira reação? Não pode ser. Comigo não. E eu não vejo problema em você negar. Eu vejo problema em você passar a vida negando. Então negar num primeiro momento você está fazendo o quê? Ganhando força. E depois? Depois eu tenho que enfrentar. Sim, eu tenho uma vulnerabilidade nessa área, eu não posso negar, eu tenho que admitir, porque não tem cura sem admissão. Então Jesus está fazendo o quê? A gente tirar a negação da realidade da nossa frente e dizer assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Faz parte da vida. Não negue. Porque problema negado é problema adubado. Problema negado é tal qual aquela ferrugem na lataria do carro que você olha e fala, não vou nem mexer nisso, depois eu vejo. 3 meses depois você vai lá ver, a ferrugem está lá, maior, porque você negou uma realidade da lataria do teu carro e ela está viva. Fatura de cartão de crédito, putz, desculpa lembrar disso agora. Chega a fatura e você diz, não vou pagar. Pô, você pode não pagar. Vou pagar daqui 15 dias. E aí? É outro valor. Não adianta negar a existência da fatura e dizer, Senhor, em nome de Jesus, essa fatura não existe. Ela existe. E Jesus vai fazer outra coisa, inclusive, não, vem cá, que nós vamos olhar essa fatura aqui para ver quanto consumismo à toa que tem aqui. Ela existe, não adianta negar. Ou seja, não negue nada que você tem. Enfrente, admita. Porque é só assim que você vai conseguir experimentar um negocinho chamado cura. Eu admiti, eu fiz, eu errei. E então um processo de cura começa. Jesus nos ensina a não cair na resignação. O que é resignação? É você se submeter a alguma coisa antes de lutar contra ela. Jamais caia na resignação. De num primeiro momento já jogar a toalha e falar, desisto, antes de lutar, não. Antes de tentar, não. Bom, mas você está dizendo para eu tentar e você me garante que vai dar certo? Não.
Mas quem tenta já venceu um monte de coisas. Você já venceu a indiferença, você já venceu a omissão, você já venceu as vozes que estão dentro de você dizendo que você não tem jeito, você venceu as vozes que estão fora de você. Ao tentar, você está dizendo: Senhor, está muito difícil, está complicado de encarar, mas como uma oração de gratidão a Ti pela vida, eu tento. Vire, e se der errado? Se der errado, você está deixando inclusive para a próxima geração um legado de comportamento diante da vida. A sua luta, aquela tua sobrinha bem pequenininha está vendo. E talvez um dia ela vai ter uma luta também muito grande. Ela vai dizer assim: eu sei. Eu tive uma tia que lutou tanto pela vida, e ela está aqui dentro de mim, e ela marcou minha vida de maneira tal que hoje eu também vou lutar, porque aquela tia marcou minha vida dizendo que lutar vale a pena, porque Deus é por nós, então vale a pena. Porque Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas aí Ele coloca contudo. O que é contudo? Professores de português, vestibulandos, uma conjunção adversativa. Contudo, a conjunção adversativa, ela coloca duas frases para conversar, e muitas vezes para contrapor. Vocês terão aflições, e aí? Se resigna? Joga a toalha? Desiste? Não. Contudo, porém, todavia, tenham bom ânimo. Busquem fôlego de vida. A gente pode entender o ânimo como o contrário do desânimo, mas a gente pode entender o ânimo como o significado real da palavra, ânimos, do latim, que quer dizer o quê? Alma, espírito. Jesus também está nos dizendo assim: você vai passar por muitas aflições, mas não perca o teu coração. Não deixe com que as lutas da vida levem a sua ternura. Lute com doçura. O Viktor Frankl, um dos sobreviventes do nazismo, autor de Em Busca de Sentido. Faça um favor para a tua vida e leia esse livro, se você ainda não o fez. Aliás, se você já fez, leia de novo ano que vem. E é bom dizer quem disse a frase para a gente entender a força dela. O Viktor Frankl diz assim: se a situação for boa, desfrute. Se a situação for ruim, transforme-a. Se não há como transformar a situação, transforme-se. Se reinvente. Mas não desista de lutar pela vida. Porque inclusive nos momentos mais difíceis, quando a gente não sabe o que orar, saiba que a sua luta é uma oração de gratidão a Deus pela vida. Quando está tão pesado e você diz: não, eu vou levantar e vou tentar mais uma vez. De alguma maneira você está orando e dizendo: Senhor, obrigado, eu vou tentar mais uma vez. E por fim, Jesus nos chama então para não cair na negação, nem na resignação. E para a gente cair aonde então? Na aceitação. É a consciência de que a vida tem de fato formatos que a gente não gosta. De que não adianta cair no otimismo tolo, de fechar o olho e dizer: vai dar certo, não vai, porque a vida não se resolve assim. Foi o Leandro Carnal que uma vez ele falou: não, eu resolvi testar o poder da mente, que esse pessoal que diz que com o poder da mente a gente muda tudo. Ele começou a pensar assim: BMW, para ver se aparecia uma na garagem dele, e não apareceu. Não, a gente tem que ter um bom espírito, sim, um bom espírito que faça o que a gente? A viver. Jesus nos enche de ânimo para a gente enfrentar. Ele fortalece o nosso coração para quê? Para que coisas mágicas aconteçam na nossa vida. Se elas acontecerem, tudo bem, desfrute. E se elas não acontecerem, que você tenha força para enfrentar. Minha vida ganhou um novo formato. Eu já tentei de tudo, não vou me resignar, mas eu vou aceitar o meu novo formato e lidar com ele. E há quem possa ouvir essas palavras de Jesus e dizer: oh, mas dá tanto medo, né? Dá. E o Jung disse assim: aonde estiver o seu medo,
ali está a sua tarefa. Aonde está o seu medo? Aí está a sua tarefa. Medo não é para te bloquear, medo é para fazer você pensar. Culpa não é para te travar, culpa é para te conscientizar. Medo e culpa são dois conceitos que a religião lida do jeito mais errado possível. Que sem medo a gente morre, sem culpa a gente mata. A questão é que eu não vou ter culpa, né? O que é a ausência da culpa? Psicopatia. O que é culpa? É uma consciência de que eu errei. Que bom. Você falou errado com uma pessoa e está se sentindo mal, está se sentindo culpado. O que você faz? Você vai lá e pede o quê? Desculpa. O que me trouxe aqui foi a minha culpa. E eu vim aqui tirar a minha culpa. Eu quero resolver com você. Culpa é bom demais. Onde estiver o seu medo, ali está a sua tarefa. Qual o sentido da vida? Qual o rumo da nossa vida? Essa resposta é você que pode dar, é só você. O que eu posso te dizer é que eu sei que o Senhor está conosco em todos os nossos dias, inclusive nesse dia que se chama hoje. O que nós precisamos é colocar sim as nossas questões diante dele, pedindo que ele nos conduza a um novo e vivo caminho. Amém? Que Deus abençoe vocês.